Bom, é um prazer estar retornando a essa casa maravilhosa, de tanta paz. E eu costumo sempre começar assim uma pequena prece, né? Mas olha, a energia aqui está tão maravilhosa, né? Essa abertura que foi dada aqui, desde, né, dessas preces em forma de canção. Nosso amigo Marco falou muito bem. E conversa maravilhosa que tive com a avó ali na salinha. Tudo isso então veio a iluminar demais essa sala aqui. Então vou me limitar a pedir licença aos mentores da casa, a nossa querida Alva de Souza e a toda a espiritualidade aqui presente, para que possamos então dar a nossa pequena contribuição e aprender também, aprender junto com vocês. E quem ensina realmente é o Mestre Jesus, é a Ele, né, que nós devemos tudo. Então hoje o nosso tema será mães. Amor e compromisso com a reencarnação. Afinal de contas, faz aí que 2 semanas, né, que comemoramos aí o Dia das Mães. Então vamos começar assim. Ela é uma senhora altiva, muito bela para a sua idade. Ao redor dos seus 60 anos, ela adentrara ali com toda a altivez a sala, o saguão de um grande hotel da Filadélfia. Dirigiu-se a um grupo de senhoras que ali estavam em convenção, elas, mães de heróis e veteranos de guerra. Estavam ali em convenção para um dia antes, né? Faltava apenas um dia ali para se comemorar o Dia das Mães, e lá estavam elas então nesse grupo, conversando, e essa senhora então, ao se aproximar delas, começou, né, de forma veemente, mas com muita altivez, firme em suas palavras, começou a lhes chamar a atenção, porque elas estavam comercializando, que seria o símbolo do Dia das Mães, que ela havia conquistado, né? Essa foi a criadora do Dia das Mães, e elas estavam então, segundo ela, vendendo aqueles escravos brancos, a um preço exorbitante. E ela ficou sabendo disso e não se conformaram. E foram até lá então, chamar a atenção daquelas mães para a realidade do que elas estavam fazendo. E ela foi tão firme em suas observações e não parava, né, de chamar a atenção, dando aquele sabão, né, como nós sabemos. E ela não obedecia às pessoas que estavam ali, o gerente daquele hotel, pedindo que ela se acalmasse e que fosse conversar ao lado com elas, enfim. Mas ela continuou. Então, foram obrigados, inclusive, a chamar um policial para retirá-la dali. E ela foi levada presa mesmo, para uma delegacia. Essa senhora era Ana Jacques. E isso aconteceu em algum dia do ano de 1925. E é então essa história que nós vamos avançar um pouco adiante, né? Avançar um pouco adiante é bom, né? Completar um pouco adiante, né? Para que vocês tenham uma ideia de como foi criado o Dia das Mães. Lembrando primeiro que a mulher lá dos nossos dias tem muito mais proteção, privilégios do que no passado. Numa palestra anterior nós falamos um pouco da vida da mulher nos tempos de Jesus. Naquela época, de forma geral, elas não tinham direito algum. Eram verdadeiras propriedades de seus pais e maridos. O pai, por exemplo, ele poderia simplesmente vender a filha como escrava. Era permitido isso. O marido, caso ele se cansasse daquela mulher, não estivesse mais gostando daquela comida, encontrasse uma mulher mais bonita, ou ele poderia levá-la para casa, desde que pudesse tratá-la da mesma forma, ou simplesmente dispensar uma e ficar com a outra. Ele tinha esse direito, ele poderia. No templo, se não houvessem pelo menos 10 homens, 10 adultos, poderia ter ali 300, 400, 500 mulheres que não haveriam culto. Nada aconteceria. Teria que ter pelo menos 10 homens presentes. A palavra dela realmente não era aceita. Na escola do templo, que ela existia naquela época, apenas os garotos, apenas os meninos poderiam frequentar. A menina, quanto menos ela aprendesse, melhor. Bastava para ela aprender a cuidar, sim, da casa, da comida, dos filhos. Isso era o essencial. O restante não era necessário.
Então, é assim, essa dureza, era assim a vida das mulheres naquela época. Havia uma exceção. Geralmente, os camponeses, as pessoas que estavam ali, geralmente pastores, enfim, essas pessoas eram um pouco mais abertas. Havia um pouco mais de fraternidade, amor entre os familiares. Então, isso já não era tão levado a sério assim. Mas, principalmente nas vilas, das cidades maiores, era exatamente a maneira de tratar a mulher. Enfim, e foi-se evoluindo, né? Enquanto isso, Jesus teve seguidoras? Ou foram apenas homens? Ele era, né, aquele clube do Bolinha, ele era machista? Acontecia isso? Não, lógico que não. Jesus não discriminava de nenhuma forma, de nenhuma espécie, muito menos com relação ao gênero. Então, as mulheres seguiam a Jesus. Jesus as compreendia, lhes ensinava também, e elas então seguiam o mestre, dando assistência a ele, ao grupo, e algumas até de forma, né, através de dinheiro, que havia algumas mulheres de famílias ricas e que, entre aspas, né, converteram-se ali àqueles ensinamentos de Jesus e colaboravam com o grupo, e participavam da vida. Enfim, foram várias as situações que nós temos no Evangelho, e vejam bem, né, para os homens que são os evangelistas, né, eles escreveram o Evangelho, então para eles acrescentarem, citarem os nomes dessas mulheres, é para ver a importância que Jesus dava a elas. Porque eles também, enquanto, né, de origem judaica também, tinham os costumes dos judeus, eles também, de certa forma, menosprezavam as mulheres. É claro que com os ensinos de Jesus, isso foi mudando de figura. E até a questão da credibilidade. Então elas estavam presentes em várias situações, como eu disse. Uma delas, por exemplo, só para mostrar o quanto Jesus não discriminava, na casa de Lázaro, as irmãs Marta e Maria. Maria estava sentadinha ali ao lado de Jesus, enquanto ele pregava, enquanto ele falava, enquanto Marta ali, trabalhando e correndo de um lado para o outro, preparando ali a refeição, a comida para aquele grupo todo, né? Então, vejam, uma mulher sentada, ouvindo, aprendendo com o mestre. Isso, de certa forma, para aquela sociedade, era uma coisa proibida. E, no entanto, Jesus estava nem aí. Podia sentar quantas fossem ao redor dele, ele continuaria a ensinar da mesma forma, sem qualquer problema. Quando ele conversou com aquela mulher ali no poço de Jacó, também era uma coisa proibida. Os homens não conversavam com as mulheres, principalmente se ela fosse casada. Não era. E Jesus chegou ali, com toda humildade, e pediu para ela: dá-me de beber. Sabe, ela até ficou assim, espantada, ainda mais uma samaritana, né, que havia uma rixa, uma coisa na época ali, entre os judeus e os samaritanos. Enfim, então Jesus deu várias demonstrações de não ter nenhum tipo, né, de preconceito, nada contra as mulheres da época. E lá estavam elas, inclusive, na sua crucificação. Ali estavam elas, presentes. Porque os homens, os discípulos de Jesus, sabe aquela coisa da sociedade, né? Então, na hora H, na hora do aperto, todo mundo corre, né? O único que estava ali era João, que era o mais jovem de todos. Aliás, era conhecido como o amado, né? O amado, discípulo amado de Jesus. Ele estava ali, ao lado de Maria. Foi o único que ficou ali. Os demais, com medo, tinham certa razão, estavam sendo perseguidos também, mas todos se esconderam, enquanto Jesus estava ali crucificado. E elas lá estavam. E na sua ressurreição, né, que nós sabemos, espíritas, Jesus então ele materializou-se, né, depois então do seu desencarne ali, e foram elas as primeiras, né, que já quem Jesus se manifestou. E esse relato está ali no Evangelho. Então, os discípulos, né, aqueles discípulos que estavam escondidos ali, quando as mulheres foram avisar que Jesus havia ressuscitado, havia aparecido ali, os anjos informaram que ele havia ressuscitado. Enfim, eles não deram crédito e foram conferir, foram até o túmulo e perceberam que realmente não tinha ninguém ali, e algum tempo depois, só que Jesus apareceu para eles. Então foram as primeiras, e eles relatam isso no Evangelho, e para eles colocarem isso no Evangelho, é que isso valoriza, quer dizer, dá mais credibilidade a esse fato, ao que realmente aconteceu. Porque senão eles não teriam colocado, já que não davam valor à palavra de uma mulher, por que não escrever aqui no Evangelho? Então isso reforça realmente esse fato, teria realmente acontecido. Enfim, então a mulher, ao longo dos tempos, foi conquistando o seu lugar, vem conquistando,
Hoje temos, inclusive, seria muito interessante que não fosse necessário ter determinadas leis. Porque se elas existem, é porque acontece o crime, acontecem coisas erradas e há necessidade de uma lei para tentar coibir isso. Então temos a Maria da Penha, não é verdade? E tantas outras coisas, né? Como o direito ao voto, por exemplo. Foi necessário instituir, né? Colocar um decreto ali, Getúlio Vargas, na época de 1932, ele que instituiu lá que a mulher teria direito ao voto, porém, não era obrigatório. Quer dizer, ele deixou uma coisa escapando ali, né? Hoje não. Hoje é a igualdade, né? Quer dizer, todos nós somos, de certa forma, obrigados ao voto. Ou quem não quiser votar, tudo bem, paga a multa. Mas depois tem uma série de complicações aí, né? Para retirar documentos, uma série de coisas, empecilhos. Que acaba atrapalhando. Para nós fica muito mais fácil votar mesmo, né? Ir lá com o nosso, né, dever cívico, ir lá votar nessa turma boa que está lá no poder, né, que está lá nos comandando. Só tem gente boa lá, né? Todos espíritas, né? Espero que não. Bom, enfim, mas nós temos também a nossa responsabilidade, né, de procurar aos poucos e melhorando, e também com a nossa, né, com o nosso discernimento, tentar selecionar um pouco mais as pessoas que nós colocamos ali, não é verdade? Mas enfim, então a mulher também conquistou esse direito. Graças a Deus, né? A coisa vem evoluindo, vem avançando. E aliás, muitas delas, né? Se vocês prestarem atenção nas estatísticas por aí, hoje em dia o número de universitárias, né? Já vamos falar assim, é muito maior do que os homens nas universidades. Estava em torno de uns 70%, tá, dos alunos de uma universidade. Tá, até um tempo atrás, eu não acompanhei mais as estatísticas, mas estava por aí. Então vejam a diferença. As mulheres estão conquistando o seu espaço, o que é muito bom, é assim que tem que ser mesmo, não é? Então, seguindo, então nós temos que chegar lá, né? Como é que aconteceu isso, essa história, né? Como é que se criou então o Dia das Mães? Sempre existiu? É coisa recente? Não. No passado já havia algumas formas de se comemorar a maternidade. Então lá na Grécia Antiga, a deusa Reia era considerada a mãe dos deuses. Então, ela é que era a mãe dos deuses e eles comemoravam, então, de certa forma, em determinada época do ano. Então, havia lá uma instituição, uma festa, para se comemorar esse dia, em homenagear essa deusa, mãe dos deuses. Eles tinham vários deuses. Então, quem já leu alguma coisinha, né? Tinha o deus da agricultura, a deusa do amor, a deusa disso, a deusa daquilo, o deus do vinho e por aí vai. Aliás, a mitologia grega é muito bonita. Se levarmos por esse aspecto, é muito bonito. Mas, embora, claro, nós sabemos que é apenas um Deus. Existem deuses, mas apenas um Deus. Para nós é esse que vale. Mas, enfim, era o entendimento do povo daquela época. E já na Roma também antiga, lá no passado também, que cultuavam vários deuses. Aliás, a maioria deles eram os próprios deuses gregos, né, que eles assimilaram e tal, e trocaram os nomes, colocaram os nomes romanos. E a deusa, a mãe todos os deuses, era Cibele. E eles tinham uma comemoração que durava 3 dias e era chamada de Hilária. Então, uma festa, um período de festa, a Hilária, então referente então, a essa mãe dos deuses, a Cibele. Então, também tem o seu aspecto interessante, curioso, né, da história de Roma, para então a gente entender um pouquinho, né? E então foi se avançando. No século XVI, na Inglaterra, também instituíram ali o que seria o dia da maternidade. Então, o que acontecia? No 4º dia da quaresma, ali já começava a se manifestar então, o poder da igreja da época. Então, no 4º dia da quaresma, os patrões, o que eles faziam? Então, naquela época, vocês imaginem, né? Tudo era difícil, transporte, não tinha metrô, não tinha bicicleta, não tinha carro, ônibus, enfim, era tudo a pé. E a maioria dos servos que trabalhavam naqueles palácios, naqueles castelos, enfim, para aquelas pessoas mais abastadas, eles, a maioria deles não moravam longe. Seus pais, suas famílias, aqueles jovens que ali trabalhavam, moravam muito longe. Então, nesse dia, nessa data, raras vezes eles saíam, né? Então, nessa data em especial, os seus patrões os liberavam para que eles pudessem, então, passar o dia com suas mães. Então, era considerado o dia da maternidade. Então, com a expansão do cristianismo na Europa, o que aconteceu?
a igreja então instituiu que seria o dia da Mãe Igreja. Isso durou por um período, até que então juntou-se as duas coisas, o dia da maternidade, da Mãe Igreja e tal, a coisa foi se misturando, se fundindo ali. Mas então seria o primeiro início, né, de se comemorar, de se marcar então um dia dedicado então às mães. A lembrança, então, uma comemoração às mães. E então, avançando, em 1864, nasceu então essa senhora que nós narramos lá no início, né, falamos um pouquinho, a Ana Jarvis. E um período bastante importante, né? Essa década de 1850, em especial de 60. O que nos lembra esse período? Ninguém se lembra de nada? O ano de 1857, lembra alguma coisa? A codificação da... A publicação da primeira versão do Livro dos Espíritos, ainda com 550 questões. E depois foram então revisadas e tal. Em 1860, então viria então o que nós temos hoje, a edição atual, com as 1019 ou 1018, em algumas outras edições, 1018 questões. Então teria sido nesse período, então teria dado início então ao Espiritismo, né? Porque antes disso não se usava esse termo, embora os espíritos, reencarnação, tudo isso nós sabemos que sempre existiu, desde que os espíritos foram criados por Deus. Tá? Aí estão, né? Então que veio então, um codificador, então, através de todo aquele processo de colaboração da espiritualidade, dos médiuns da época, então, e esse então, o nosso Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, né? Um grande pedagogo da época, que para não misturar as suas obras que eram famosas, ele como pedagogo era famoso, conhecido na França, então para não misturar e para que essa sua nova obra, sua nova empreitada, crescesse por si própria, pelo seu próprio valor, é que ele então adotou o pseudônimo então, de Allan Kardec. E aí, então, nesse período, tivemos então a encarnação desse espírito, então, como nós falamos, de Ana Jarvis. Em 1883, por aí, ela completou seus estudos e passou então a estudar, né, ou melhor, a dedicar-se então ao magistério em Grafton, a cidade onde ela passara desde a sua infância até esse período. E então, alguns anos depois, ela foi para Filadélfia com sua mãe e a sua irmã. A sua irmã menor, cega, certo, estava sob sua tutela também, né? Ela ajudava a sua mãe. Só que em 1905, a sua mãe veio a desencarnar. E ela então, apesar, né, da sua mãe ter posse, deixar uma herança, ela ficou como tutora, inclusive da irmã. Apesar de tudo isso, ela tinha essa questão do trabalho, ela continuou a trabalhar. E quando foi para Filadélfia, ela passou a trabalhar no escritório de seguros, ali no setor do departamento de propaganda, chamavam na época. Hoje nós falamos marketing, não é isso, Marco? Isso. É o marketing, o departamento de marketing, assim vai. Bom, enfim, então, e ela trabalhava, continuou então trabalhando, né? E houve então esse fato, em 1905, sua mãe desencarna, e ela era extremamente dedicada e apegada a essa mãe. E o que aconteceu? As amigas dela perceberam que ela estava assim, naquele baixo astral tremendo, né, uma depressão, né, muito grande, então tentavam de alguma forma animá-la, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos comemorar todo dia 5, né, era 5 de maio na época, né? 5 de maio, vamos comemorar então um dia, vai ser uma data especial para comemorar, dedicada então à sua mãe. Então fizeram uma grande festa, 2 anos depois, 1907, e aí então ela teve uma inspiração, por que não transformar esse dia, né, nesse mês de maio e tal, por que não transformar isso numa data maior, em que em toda a sua cidade, no seu estado, no país, enfim, ela foi aumentando, ampliando esse sonho, transformasse então num dia dedicado à mãe, Dia das Mães, para que não só ela, mas todas as mães, né, pudessem ser homenageadas, tanto as encarnadas como as desencarnadas. E então esse grupo de amigas auxiliou e ela foi ter então o prefeito da cidade na época e conseguiu que ele colocasse lá um decreto que a partir daquele instante, todo segundo dia de maio, haveria então essa comemoração. E elas, entusiasmadas, começaram a escrever para pessoas influentes, deputados, políticos, religiosos,
artistas, bom, enfim, qualquer pessoa que pudesse ter alguma influência e conseguir, então, com o tempo, também que o Estado onde ela estava, também pudesse, né, ter essa data reconhecida. E a coisa ampliou-se, outros estados foram se somando, até que em 1914, o presidente Wilson, né, por toda essa influência que estava vendo ali, toda essa comunicação, também instituísse uma data nacional para os Estados Unidos. E a coisa foi se propagando para outros países, porque elas não pararam. Ela deixou em determinado momento, por volta de 1910, acabou até deixando emprego, porque na verdade ela era herdeira de uma fortuna. O pai, né, depois a mãe, deixaram uma grande fortuna. E ela foi utilizando esse dinheiro, ela e a irmã, então, para investir nessa empreitada de criar mundialmente, então viajando, dando palestras, conferências e tal, foi levando essa ideia. E para vocês terem só uma noção, né, do que teria acontecido, quando ela se encarnou, em 48, já 43 países já estavam comemorando o Dia das Mães, a partir da iniciativa dessa senhora, Ana Jarvis. Então, teve todo esse processo, como nós falamos, né? Quando ela fez aquela investida, quando ela entrou então naquele hotel e chamou a atenção daquelas senhoras, daquelas mães, não era pelo fato de elas estarem reunidas ali e distribuindo os cravos, mas era pelo fato de estarem vendendo. E ela passou então uma outra luta agora. A primeira, ela havia conseguido instituir o Dia das Mães. Só que agora ela criou uma outra coisa. Então, estavam comercializando. Então, além do Natal, ela passou a chamar a atenção também a esse comércio que estava havendo ao redor do Dia das Mães. Que ela mesma pedia, para que as pessoas escrevessem, mandassem um cartão, enfim, lembrassem da mãe. E preferencialmente que estivessem presentes com ela. Mas ela percebeu que estava acontecendo uma coisa muito diferente. As pessoas mandavam cartões, sabe aqueles cartões já vêm impresso? Feliz Dia das Mães, o sujeito assina embaixo e manda. Muito fácil, né? Ou então, ela mesma cita, existe um livro, né, Mãe, psicografado por Chico Xavier, por espíritos diversos, e há logo na introdução um relato dessa comunicação que a própria Ana Jarvis, o espírito Ana Jarvis havia passado, através do Chico Xavier, e falando exatamente sobre isso, a comercialização, que era então tanto o Natal quanto o Dia das Mães. E era isso que ela estava reclamando ali. E foi essa então a luta dela para que isso acabasse. Ela chegou a citar o seguinte: muitos filhos vão visitar, tudo bem, vão visitar a mãe, né, vão lá levar um abraço então no Dia das Mães, e levam uma bela torta que eles mesmos tratam de comer. Eles mesmos tratam de comer a torta. Quer dizer, muito bom, né? Fora aqueles, né, que hoje acho que diminuiu um pouquinho isso, né? Quando chega o Dia das Mães, dão para ela um liquidificador, uma panela, um ferro de passar roupa. Não é? Não é verdade? E o pessoal ficou quieto aqui, a gente está lembrando, né? Olha que eu fiz. Não é? Uma máquina de lavar roupas, bem que é até bom, né? Que facilita a vida dela, né? Mas enfim, poucos são aqueles que atendem. Não, eu vou dar uma coisa para ela usar. Um brinco que ela gosta, uma joia, um relógio, uma coisa para o pessoal dela, um carinho, uma coisa assim. Ou então, melhor que isso, leva uma flor, um abraço e um beijo. Não é? Isso, às vezes, vale muito mais do que qualquer presente. Não é verdade? Tanto que nos afastamos, às vezes, dos nossos familiares, dos nossos pais queridos. É porque, assim, muitas pessoas, né, depois se casam e tal, vão ter suas vidas e tal, e muitos esquecem. Fora aqueles que, quando os pais ficam velhos, então não tem mais paciência, ele está gaga, né, fala muita besteira e tal, colocam no asilo, esquecem por lá, ou de vez em quando telefonam, não é? Isso acontece ou não? E muitos até deixam os seus pais lá e esquecem mesmo. Dão até telefone, endereço errado para não serem localizados. Vocês sabiam, né? Até me lembrei agora de um fato. Eu vi outro dia uma reportagem na Rádio Boa Nova, que lá na instituição André Luiz, eles recebem então pessoas com deficiência intelectual, né? E muitos com sérios problemas, inclusive físicos.
E muitos deles são deixados, abandonados lá. E quando preenchem as suas fichas e tal, a maioria deles fazem isso. Muitos deles fazem isso. Colocam o endereço, telefone errado e desaparecem, largam o filho. Se esquecem do compromisso que nós temos com nossa reencarnação. Então essa senhora fabulosa, né, ela tem todo esse exemplo. Foi uma certa fixação também. Ela passou praticamente o resto da sua vida, né, mais ou menos lá por volta dos 30 e poucos anos, né, calculo. Então ela passou praticamente toda a sua vida dedicada a essa causa, né? Talvez pudesse ter feito outras coisas. Tanto é que quando ela envelheceu e foi levada para um asilo na época, né, que seria a casa de repouso daquela época, ela estava muito velhinha, sozinha, não tinha parentes além da irmã, apenas a irmã. Então as duas foram levadas para lá e lá ela acabou desencarnando. Então quando ela estava nesse estágio, as duas estavam completamente pobres, sem um tostão. Elas gastaram tudo nesse processo, nesse projeto todo de criação dos Dias das Mães. Enfim, aí cada um analisa como achar melhor. Mas, enfim, ela dedicou a sua vida na lembrança das mães. Então nós temos essa data, que aqui no Brasil também foi reconhecida, né? De 1932 também, além da mulher ter direito ao voto, o presidente Getúlio Vargas também instituiu o Dia das Mães, está no segundo domingo, né? O segundo domingo do mês de maio. Foi ele que instituiu essa data também. Enfim, esse foi o processo. Agora, quando falamos em mãe, nos lembramos, né, como acabei de falar, da questão da reencarnação. É lógico que não é só a mãe. Vamos falar também, incluímos aí também o pai. Nos dias tão difíceis que nós vivemos, né, com tantas informações, tantas mudanças no comportamento da mulher, a questão da liberdade, e muitas até a questão da libertinagem, que é muito diferente, que a mulher ter liberdade e ter direitos, tudo bem, correto, é necessário, temos que ter igualdade de condições. Afinal de contas, somos todos irmãos, que ora aqui estamos encarnados como homem, né? Numa outra pode ser que aconteça que estejamos aqui como mulher, enfim, com a espiritualidade isso é indiferente, cada um está lá no seu plano reencarnatório. Enfim, há esse compromisso dos pais. Mas, infelizmente, muitos esquecem. Né? Então, lembrando que a questão da reencarnação está lá no Livro dos Espíritos, das questões, né, 166 até 222, trata em outros pontos, mas principalmente nesse período, trata da questão da reencarnação. E qual a finalidade básica dela? Muita gente pensa, né, quando se fala em reencarnação, eu vim aqui para pagar. Eu vim aqui para sofrer, pagar aquilo que eu fiz na encarnação anterior. Então eu tenho aqui que pagar. É só para isso? Só para pagar e sofrer? Não. Basicamente estamos aqui para quê? Vai ganhar também o algodão doce e tem acertado. O Marco ele já vai se responsabilizar por isso. Qual é a palavrinha mágica aí? Nós estamos aqui para evoluir. É isso? Evoluir. Não estamos aqui só para pagar, né? Estamos aqui para evoluir. E lógico, nesse processo inclui-se também as nossas provas e expiações. Que nós mesmos, na maioria dos casos, nós participamos do quê? Daquele processo, né, reencarnatório, da programação reencarnatória, junto com o nosso protetor, com os espíritos superiores, estão ali organizando isso. Então nós participamos. Olha, eu quero, né, passar por tal situação, porque eu tenho esse débito, então eu quero saudar, enfim, com aquela pessoa, quero nascer como filho dela, né, o irmão, né, cunhado, né? Tem o pessoal que adora o cunhado, né? Maravilha. Tinha que reencarnar na minha família. Bom, enfim, então nós participamos, na maioria das vezes, desse processo, dessa programação. Então, não estamos aqui por acaso. A não ser que seja aquela reencarnação compulsória. O sujeito aprontou duas e todas ali, né? Então ele teve que vir mesmo para poder cumprir com aquela, né, aquela sua missão reparadora, de resgate, enfim. Não é? Enfim, bom, e aí então nós temos esse compromisso. Então quando alguém, né, encarna uma família, uma mulher, né, muito erroneamente o pessoal fala mãe solteira. A maioria das vezes são mães
jovens, né, muito jovens às vezes, que não têm aquela maturidade, certo, naquele momento do relacionamento, e pelas facilidades que há hoje, acabam incorrendo, entre aspas, aí nesse erro, e acabam então, né, engravidando e recebendo ali o espírito, também, como eu disse, nada é por acaso. Então estão recebendo, são responsáveis pela reencarnação daquele espírito que está ali, naquela criança que está sendo gerada. E aí então, o que acontece muitas vezes, algumas desesperadas, porque são abandonadas pelo seu parceiro, né, e às vezes muito que é pior, né, o pior ainda, pelas famílias, acabam então apelando, né, para o terrível crime do aborto. E às vezes o desespero, né, as leva a isso. E às vezes até grandes barbaridades, como certa ocasião, aconteceu, o próprio Divaldo relata isso na sua biografia, que ele já leu, quando um dos primeiros casos que ele teve lá, quando ele estava começando a Mansão do Caminho, lá com as voluntárias que auxiliavam, elas foram chamá-lo, né, em certa ocasião, porque havia no lixo, que estava em frente ali à Casa do Caminho, um barulho estranho, não sabiam se era um animal, o que havia lá dentro, e eles ficaram muito espantados com aquilo. E ele foi lá, e aí tira daqui, tira daqui, tinha um pacote lá dentro, uma movimentação. Quando eles erguem, era um bebê, uma criança que havia sido largada no lixo, em frente à Mansão do Caminho. Uma criança recém-nascida, era com o seu cordão umbilical ali, saindo sangue, né? Sangrando. Então imediatamente ele correu para aquela criança, a socorreu. E o que é interessante, o Divaldo, quem tiver a oportunidade de leia, né? Quem gosta dele, né? Leia. Tem muitos ensinamentos, uma coisa interessante sobre a vida dele. E ele levou então aquela criança, tiveram todo o cuidado, e logo depois, alguns dias depois, ele correu e foi registrar essa criança. E quando chegou lá, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, qual o nome da mãe? E aí então, ele jovem ainda, 20 e poucos anos, 22 anos, se não me engano, jovem, né? Sozinho, ele foi agora, né? E então, para ele, apareceu pela primeira vez, eu acho que eu citei esse caso aqui, quando eu falei de Alta de Souza, apareceu para ele o espírito de Alta de Souza. E ele não sabia quem era. E esse espírito disse para ele, qual que é o meu nome? Alta de Souza. E aí então ele falou, o nome da mãe é Alta de Souza. E ele colocou o nome da criança de Alta de Souza. E assim foi. E então, foi a primeira oportunidade que ele teve, e ele acabou então registrando, né, para vocês terem uma ideia, em cartório, ele, né, e o Nilson, registraram em torno de 600 crianças. Tá? E muitos deles, é o orgulho deles citando o livro, né, cresceram, tiveram suas famílias e tal, estudaram, muitos médicos, advogados, professores, enfim, é um trabalho maravilhoso que ele faz. Mas essa é uma maneira de você encarar então a questão da maternidade e paternidade. Então, se existe esse caso, da mãe teve esse fato, né, de ficar grávida, solteira, é evidente que é muito complicado, difícil, né, mas é uma missão que ela está abraçando ali. E crianças, então, como está acontecendo agora, muitos casos da microcefalia, não é? Então estão falando até, de volta a escrever um artigo sobre isso, uma expiação coletiva está acontecendo com relação a esses espíritos, e estão vindo também, muitos deles, para complementar a formação do próprio perispírito, ou complementar um período que eles deixaram de viver, muitos deles, por cortar o seu vínculo com a vida através do suicídio, que é outro crime também tremendo. Enfim, várias são as situações, e aí então, envolvendo os laços de família, não nos esqueçamos, que é um ir, né, um vai e vem, né, com relação então aos nossos parentes, que estão do outro lado e aqui encarnados, e que nós nos encontramos, tanto do lado de lá como do lado de cá. E esses laços existem, estão sempre ligados ao outro. E quando vem então esses casos difíceis nas nossas famílias, são para o nosso crescimento e para o aprendizado deles. Sabe aquele caso, né, da ovelha negra? Né? Aquele sujeito que não se enquadra, e os irmãos todos, 3, 4, 5, 10 irmãos, todos ali na linha, né? Trabalham, estudam, enfim, tem a sua vida correta, e aparece no meio ali um que não se encaixa, enfim, ele está ali tendo uma oportunidade. E cabe aos pais, então, procurar fazer todo o seu esforço para levar aquele espírito adiante, para dar também essa oportunidade. Se não conseguirem, depois de tudo feito, tudo bem, eles fizeram a parte deles. Aí foi aquele espírito que não aproveitou. Enfim,
existe essa questão, então, que nós estamos falando, né, do compromisso com a reencarnação. Falamos de mãe, porque é o título de hoje, mas todos nós temos um compromisso com o mundo que estamos aqui. Não encarnamos à toa, aqui estamos para seguir com as nossas provas e expiações, por mais pesadas que sejam. Mais 10 minutos. 10? 10? Isso. Bom, então vou citar para vocês alguns exemplos de espíritos, de mulheres, né, que nos deixaram verdadeiras lições com relação ao seu plano de vida, ao seu plano reencarnatório, e que tanto se esforçaram. Nós já citamos aqui, outra vez também, a irmã Dulce, o anjo, né, o anjo bom, Salvador da Bahia. Então, ela é uma criança ainda com seus 13 anos de idade, apenas com 13 anos de idade, ela recebeu então aquela inspiração de Deus para uma missão. E ela, de formação católica que era, é lógico, evidente, foi para a religião católica, tentou então entrar então num convento, só que muito jovem, 13 anos, não foi assim. E mesmo assim, ela passou a auxiliar, a ajudar pobres nas ruas, dando-lhes comida, algumas até levando para casa, para a própria casa, para dar assistência. E assim, aos poucos, à medida que ela foi então se crescendo, se envolvendo, entrou para o convento, converteu-se então, né, em freira e tal, e adotou então o nome de Irmã Dulce. O seu nome era completamente diferente. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Pequenininho o nome, né? Então eu acho que ela mesma acharia melhor adotar a Irmã Dulce, vai ficar mais fácil, né? Porque se eu for usar esse nome, não é? Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Né? Demorou um pouquinho para decorar, viu? Mas, tá? Esse era o nome verdadeiro dela. Então ela adotou esse nome e a partir daí então dedicou-se totalmente, meu reloginho avisando, dedicou-se totalmente à caridade, criando no círculo, né, o círculo operário, tá, para atender jovens, tá, para lhes ensinar uma profissão, e ao lado do barracão que ela recebeu, uma doação, ela recebeu aquele espaço, aos poucos aí ela foi transformando aquilo num hospital, tá, que passou a chamar Santo Antônio. E aí então, essa obra foi crescendo, espalhando então pela região, né, atendendo os pobres, doentes de Salvador. E em certa ocasião, inclusive, o Divaldo ele conta que ele recebeu de São Paulo, Mansão do Caminho, recebeu aqui, por essa bondade e tal, de uma grande rede de supermercados, ele recebeu uma carreta com milhares de panetones. Aqueles panetones estavam ali a data próxima do vencimento, lógico, estavam totalmente ótimos ainda para o consumo, e ele recebeu essa doação. Só que era muito evidente, era uma carreta, e ele distribuiu, passou então com seus auxiliares, eles distribuíram para várias entidades lá de Salvador. E foi levar então mil desses panetones lá para a Irmã Dulce, as obras assistenciais de Irmã Dulce. E fez questão, ele era amigo, tinha contato com ela, fez questão de levar um pessoalmente para ela. E chegando, então, entrando na sala onde ela ficava, ele disse: irmã, esse panetone é para a senhora. Eu já distribuí para todos aqui no hospital, né? Os médicos, os enfermeiros, os doentes, as pessoas que são aqui atendidas, assistidas, enfim, todos receberam o panetone. Então, esse é para a senhora. Eu gostaria, então, que a senhora, por favor, o comesse. Ela falou: mas Divaldo, eu tenho esse tamanho de panetone, eu como tão pouquinho que só vai durar um ano. Eu como só uma fatiazinha, né? Mas aí então ele percebeu que ela estava numa cadeira, um verdadeiro catre ali, uma cadeira de madeira, né, meio inclinável ali. E ele falou: irmã, é aí que a senhora dorme? Ela disse: sim, Divaldo, é aqui. E ele percebeu que ela já estava naquela idade avançada e bem frágil, né, com relação à sua saúde. E ele então, na sua cabeça, então a ideia cresceu, ele falou para ela: irmã, eu posso, né, discretamente, com amigos que eu tenho, eu posso, tranquilamente, a gente podemos reunir e comprar para a senhora uma daquelas cadeiras hospitalares, aquela senhora aperta o botão, abaixa o pé, aperta o outro, levanta ali a cabeça e tal, né, muito melhor que onde a senhora está, né? Ela virou e disse: mas não, Divaldo, não faça isso. Essa cadeira já me rendeu 29 dessas camas, né, que eu já mandei todas para a enfermaria. Então, se você tirar ela daqui, eu vou deixar de conseguir outras. Né? Então, essa é a Irmã Dulce. Né? Então, o anjo bom do Nordeste. Enfim,
espíritos especiais, assim como Madre Teresa. Madre Teresa, que também, quando ela estava em Calcutá, depois de ter passado todo um período, foi estudar na Europa, principalmente na Inglaterra, fez seus estudos ali, depois foi mandada, né, por ela, pediu para que fosse então lá para a Índia, nessa cidade, né, Calcutá, e ela então foi lecionar, foi ensinar inglês, né, para jovens aí, filhos de famílias ricas. Só que quando ela saía com seus colegas para visitar, para olhar a cidade, ela percebeu a pobreza, a miséria que havia ao redor. Chegou ao ponto de encontrar em determinado local cadáveres. E entre esses cadáveres ela percebeu que existiam pessoas ainda com vida. E o que ela fez? Ela tirou essas pessoas dali com a ajuda dos colegas e então procurou tratar delas. Imediatamente ela foi envolvida, né, por aquela situação e pediu imediatamente, né, através do seu superior, que a transferisse, que ela fosse para um outro local, hospital, algum local que ela pudesse atender aquelas pessoas. E aí arrumaram para ela, bem parecido com o que a irmã Dulce fez, um galpão onde ela passou a atender então essas pessoas e salvou então muitas vidas. E essa obra também se expandiu e foi inclusive para o mundo todo. E para vocês terem uma ideia, em certa ocasião ela foi recebida pelo Papa João Paulo II. E quando chegou lá, na presença dele, conversando, ele falou: irmã, você precisa estender também essa sua obra para o Brasil. Principalmente eu vi que lá na Bahia, Salvador, há muita pobreza. E ela virou e disse para ele: não, mas o Papa, né? Não há necessidade que eu faça isso, porque lá já existe uma obra muito grande. E ele citou então a irmã Dulce, para vocês verem, né, que a irmã Dulce foi reconhecida até lá pela Madre Teresa. Enfim, outro grande espírito, né, esteve entre nós. E assim tantos outros. Eu vou citar mais um, para terminar essa parte, que foi Dorina de Gouveia Rovio. Já ouviram falar? Sim. A fundação, acho que já, né? Sim. Fundação Dorina. Então, essa senhora, que se encarnou em 2010, ela deixou uma obra fantástica, né, onde o deficiente visual, eu fiz minha reabilitação lá, devo muito a ela também. Onde o deficiente visual vai aprender, né, a questão da mobilidade, a ter autonomia, poder sair sozinho de casa, vai ter acesso ao estudo, acesso à cultura, através dos livros acessíveis, desde os livros em braille, livros em áudio, um outro, né, um sistema chamado DAISY, que é um processo pelo qual, então, você tem um livro, você usando o computador, e a acessibilidade que o deficiente visual tem é praticamente a mesma que uma pessoa que enxerga. Você pode fazer pesquisa, você tem um acesso rápido a um índice, enfim, tem bastante flexibilidade nesse programa. Facilita muito a vida de estudantes universitários. E tudo isso começou quando ela perdeu a sua visão apenas com 17 anos de idade. E ela é uma pessoa, uma criatura extremamente inteligente, quis continuar, dar sequência aos seus estudos. Então, não se deixou abalar. Percebendo a dificuldade que havia, na época, de livros em braille, ela reuniu-se com um grupo de colegas do colégio que ela estudava, onde ela fazia o magistério, e elas passaram a transcrever. Essas amigas videntes, né, que enxergavam, o vidente que nós usamos é para a pessoa que enxerga, não é aquele que fica atrás da bola de cristal, tá? Então, para o vidente, para eles transcreverem então esses livros. E assim então ela foi ampliando, quer dizer, não só para o atendimento dela própria, mas de outras pessoas, e criaram então uma fundação, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Isso em 1946. Aliás, estamos completando esse ano 70 anos. A data foi dia 11 de março. Então ainda estamos em processo de comemoração, que afinal de ano, 70 anos é qualquer entidade completa, não é? Então ela deixou essa obra fantástica, não só esse aspecto, mas também, quando ela voltou, então ela trouxe, né, ela foi fazer um curso, foi terminado então o magistério, foi fazer um curso no exterior, e de lá trouxe a primeira, né, grande imprensa, né, grande máquina de imprensa braille, para se produzir livros em quantidades maiores. Também a gente instituiu, através de contatos, do seu esforço, instituiu também leis de auxílio, tanto no âmbito estadual como federal, com relação ao estudo, né, a propiciar então a educação do deficiente visual do cego do país, por influência dela. Inclusive ela foi secretária, participou de governos, né, federal, do ano de 61 a 73,
onde ela foi responsável por criação de muitas entidades pelo Brasil afora, favorecendo, auxiliando então. Então essa mulher também encarou, né, com todo o seu espírito, ela era católica fervorosa, instituiu então, dessa forma, de um limão que ela recebeu da vida, né, numa limonada deliciosa e que trouxe então tanto benefício a tantas pessoas do Brasil e do exterior. Então, para encerrar, vou contar para vocês uma história. Então, muitos de nós, né, não reconhecemos às vezes o trabalho, não só dos pais, não só da mãe, do pai, mas do trabalho às vezes. Você tem ali um funcionário, você tem um colega, e você não presta atenção no sacrifício do trabalho dele para conseguir te apresentar, te dar uma coisa prontinha. Esse conto chama-se Mãos Educadas. Não sei se vocês conhecem. Certa ocasião, um jovem foi chamado por um diretor de uma grande empresa porque ficou admirado do seu currículo. Currículo fantástico. Desde o colégio até a universidade, pós-graduação, sempre teve as melhores notas. Então, ele estava realmente prestes a contratá-lo. Então, o chamou para a entrevista. E ali, então, esse jovem sentado diante dele, né, ele fez algumas perguntas, e assim, quem pagou os seus estudos? Né? O seu pai pagou os seus estudos? Não, senhor. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Ah, então sua mãe pagou os seus estudos? Sim, ela pagou meus estudos. Ah, e o que faz a sua mãe? Ah, ela lava roupa para fora. Né? Ele ficou meio assim, né? Falou, certo, e você ajuda a sua mãe? Falou, não, minha mãe nem deixa que eu faça isso. Ela só quer que eu estude, né, e que eu leia cada vez mais, faça cada vez mais, né, nos estudos. E deixe-me ver suas mãos. Aí ele estendeu as mãos, viu aquelas mãos bonitas, lisinhas, né? Como se falava, mãos de pianista. Né? Então, aí ele falou, olha, então você vai fazer uma coisa. Você vai chegar hoje em casa, você vai lavar as mãos da sua mãe, e amanhã você vem conversar comigo. E ele saiu um pouco, achou um pouco estranha aquela sua tarefa, né? Mas saiu ao mesmo tempo feliz porque percebeu a grande possibilidade de ser contratado. Chegando em casa, chamou a sua mãe de lá e falou, mãe, vem aqui, eu vou lavar as suas mãos. A mãe ficou, estranhou, né? Nunca ele havia feito isso. Então ele foi lá, até a pia ali e tal, e pegou um paninho e tal, com cuidado começou a lavar as mãos. Aí que ele percebeu, pela primeira vez, as grandes rugas e feridas que haviam naquelas mãos. Ele nunca havia prestado atenção nisso. E com uma lágrima nos olhos, ele foi limpando as mãos, e às vezes ela até reclamava que aquelas feridas doíam quando ele passava o paninho ali, né? Mesmo que com todo o cuidado, mas a água, ele contato da água com a ferida, lhe doíam. E naquela noite, então, ele, pela primeira vez, ele lavou as roupas que faltavam, que tinham sobrado ali no dia que a mãe não havia dado conta. Então ele lavou aquelas roupas, e depois tiveram uma longa conversa. No dia seguinte, ele foi, né, todo cheio de esperança, né, ao mesmo tempo muito comovido, foi ter lá com aquele diretor. E chegando, o diretor lhe perguntou, então, o que você sentiu? Né, como foi a experiência? Ele, com lágrimas nos olhos, contou. Foi a primeira vez que eu percebi o quanto duro a minha mãe deu até hoje para pagar os meus estudos. Aí que eu percebi a importância de se dar valor ao trabalho dos outros. E a importância da família, de termos uma família. Ele só tinha mãe, é verdade, mas era a família dele. Era alguém que o auxiliava, que o cuidou, que o criou com toda a dignidade, né? Com um cristão humilde, verdade, mas que o levou até ali, até onde ele estava. E aí, então, aquele diretor, né, todo orgulhoso daquele jovem que estava na frente dele, falou, exatamente disso que eu preciso. Eu preciso de alguém que saiba dar valor ao trabalho dos outros, para ter tudo pronto. Que saiba trabalhar em equipe, né, que saiba da importância, né, de trabalhar em grupo. E que não tenha apenas no seu trabalho como objetivo o dinheiro. Não pense apenas no dinheiro. E esse rapaz, então, foi contratado. Ele disse, você está contratado. E ele cresceu, evoluiu naquela empresa, a empresa aumentou muito, né, com o trabalho, com o esforço desse rapaz, realmente ele era muito competente, e com esse espírito que ele passou, né, que ele passou a prestar atenção e valorizar o trabalho dos outros, o trabalho em equipe, as pessoas tinham um trabalho, quer dizer, no trabalho, tinham um prazer em trabalhar com aquele chefe, aquele diretor que ele tinha se convertido. E assim é na vida. Muitas crianças, às vezes,
nos esquecemos, pais que pensam, né, que estão sendo bons com seus filhos, esquecem de lhe dar pequenas tarefas. Então, ao invés de eles crescerem tendo tudo prontinho nas mãos, como aquele rapaz que nunca havia visto as mãos da mãe, o sacrifício, duro, né? O duro que ela tinha dado para levá-la até aí. Então, muitos crescem assim, porque os pais se esquecem de lhes dar pequenas tarefas. Então, por que não? Quando eles terminarem o almoço, o jantar, escuta, vamos hoje, você vai lavar o seu prato? Começa assim, lave o seu copo, arrume a sua cama, mesmo que tenha lá empregadas, pessoas que possam fazer isso, certo? Mas desde cedo, ensinar a questão da responsabilidade, a pessoa dar valor a que o outro faz. E assim, essa é a nossa responsabilidade. Não é apenas chegar em casa, oi filho, tudo bem? Foi bem na escola hoje? Ah, tudo bem, ótimo. Pode ir lá no seu quarto, lá no seu computador, no seu videogame, não sei o quê, não é? Pega lá o seu celular. Quantas vezes você está no restaurante, você vê numa mesa ali, um casal, 2 filhos, os 4 com o dedinho ali no celular. Tem restaurante, eu não lembro qual é a rede que começou esse trabalho, eles colocaram um tipo de um bloqueador na mesa, disfarçado ali de paliteiro, uma coisa assim. Então o sujeito não consegue usar, né, a rede, né? A rede para poder. É capaz de muitos saírem, viu? Acho que vai dar uma volta. Peraí que eu já volto, eu vou lhe responder uma mensagem. Vai em volta, né? Tá? Mas enfim, gente, tá? Vamos prestar atenção no diálogo. Tá? Onde eu moro, percebam, tá? Onde eu moro. Onde eu moro, você olha da janela, eu olho, ó, é bom, né? Mas eu consigo perceber lá embaixo os pontinhos de luz, eu enxergo. Então eu percebo os pontinhos. Eu perguntei para minha mulher, nossa, o que é aquilo, né? Será que eu estou voltando a enxergar, né? E ela falou, olha, o que tem lá embaixo assim, acho que são vários celulares acesos nas mesas. Né? Cada mesa, 2, 3, 4 celulares acesos, o pessoal em volta. Será que estão todos conversando entre eles ou estão conversando via celular? Sabe? Quer dizer, as coisas mais absurdas. Não é? Então, gente, vamos deixar a comunicação, sim, é importante, claro, mas vamos nos aproximar. Olha, eu recebi um abraço tão maravilhoso da avó, lá na sala de papo, né? Tão maravilhoso que eu percebi, né, que reforçou essa questão do abraço, do contato, né, do calor da outra pessoa. Que coisa maravilhosa, sentir aquele envolvimento, não é? Então vamos, com esse pensamento, voltar para nossas casas hoje. Né? Não precisamos nos condenar, mas vamos procurar resolver essa questão. Vamos procurar melhorar esse contato com o próximo, tá? E nos tornarmos mais próximos de cada um. Com as bênçãos do Mestre Jesus, que Ele nos guarde, nos abençoe e nos guarde.